Gênesis 46. Nós vamos partir do versículo 28. Diz assim: Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou. Assim, longo tempo, Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual o trabalho de vocês? Respondam: esses seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Capítulo 47, versículo 1. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado com tudo o que tem chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Versículos 5 e 6. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça o que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-nos por responsáveis pelo gado que me pertence. 10 e 12. Depois Jacó abençoou o Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para o seu pai e seus irmãos, toda a casa do seu pai, segundo o número de seus filhos. E agora o capítulo 50, versículos 19, 20 e 21. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Louvado seja Deus. O reencontro de José com seu pai, com seus irmãos, ali no Egito, é sem dúvida um dos momentos mais emocionantes da Escritura Sagrada. Um momento ali de recomeço, um momento de perdão, um momento ali onde a história de José há uma reviravolta completa na vida deste personagem. A meditação desta noite é sobre este homem, sobre José. Vamos tratar de um assunto tão especial e tão delicado, a família. José do Egito é alguém que cuidou de sua família, apesar de muitos pesares. E quando eu olho os meus problemas familiares, e talvez você também olhe os seus problemas familiares, eles são muito menores daqueles que José enfrentou, com certeza. Quando nós olhamos sobre a ótica de alguém que passou ali por graves dificuldades, como José passou, o nosso problema ele fica muito pequeno. Antes de ter poder como governador do Império Egípcio,
José foi traído, José foi humilhado, José passou ali por situações terríveis ali. E tudo isso, uma grande parte dentro do seio familiar. José, em sua narrativa no livro de Gênesis, é alguém que acredita na família e também nos faz acreditar nesta sagrada instituição. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você acredite na sua família, não desista da sua família, não desista de lutar pelo seu cônjuge, por seus filhos, não desista da sua família, porque a vontade de Deus é que sejamos igreja na família e família na igreja. Deus deixou essas duas instituições para equilibrar esse mundo, para abençoar as vidas. José é esse homem que acredita na sua família e também nos faz acreditar na nossa família. Este homem, na sua trajetória, consegue dois objetivos distintos. José consegue o sucesso profissional e ele também consegue o sucesso familiar. E há de convir que é difícil obter essas duas coisas, porque muitas vezes o sucesso fora do lar, o sucesso profissional, custa a paz dentro do lar, custa ali a integridade da família. Quando Jacó e ali os irmãos de José o encontram no Egito, eu acho que foi um grande susto que aquela família teve. E eles pelo menos viram ali 3 milagres ali na vida de José. O primeiro milagre, José está vivo. Quem imaginaria que aquele jovem, passando por tudo aquilo, sobreviveria? Ele está vivo. Em segundo, José agora é governador do Egito. E em terceiro milagre ali que a família vê na vida de José, o sonhador, o poder que ele tinha não o tornou um líder insensível, um líder arrogante, um líder acima da verdade, um líder acima da lei. Não, esse não era José. O poder não corrompeu o seu coração. E com certeza foi por isso que Deus deu a liderança do Egito para este homem. José é um exemplo de líder servo. E nós precisamos ser servos. Nós precisamos entender esta dinâmica aí da vida de José. Vemos isso na vida dele, mas não apenas quando ele toma decisões que podem mudar o destino do Egito e de outras nações. Mas nós vemos isso principalmente quando ele precisa tratar das feridas do passado com os seus irmãos. Ai, como isso é difícil. Tem coisas que é melhor a gente não mexer. Olha, pastor, tem coisas que é melhor a gente nem tocar nesse assunto. Vamos deixar para lá. Mas José nos ensina que é possível nós tratarmos, lidarmos com o passado. E pela graça e pela misericórdia de Deus sermos curados. José nos ensina hoje, igreja, que a família precisa de servos. A sua família precisa de servas, de servos. Casais que sirvam um ao outro. Pais que sirvam os seus filhos. No reino de Deus, antes de qualquer capacitação excepcional, antes de qualquer dom, qualquer talento fora do normal, nós precisamos de servos e servas. Lembrando das palavras de Jesus no Evangelho de João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né? Nós podemos demonstrar o nosso cristianismo, não apenas intelectualmente, mas de fato na prática, quando amamos uns aos outros. Isso começa dentro do lar. Porque eu tenho dito isso, que é dentro do lar que temos as nossas melhores vitórias. É dentro do lar que nós temos as nossas piores derrotas. Quando superamos um conflito, quando vencemos uma luta, quando alcançamos um objetivo dentro do lar, maravilha. Uma grande vitória.
Podemos ter vitórias, sejam elas grandes ou pequenas, dentro do nosso lar. Mas também, quando nós temos derrotas, quando nós temos as crises, talvez são as piores que nós podemos ter. Só o Senhor Jesus sabe quando se fecha ali a porta e uma família se reúne ali, um casal se reúne, o que acontece ali, de fato, no seio familiar e na presença de Deus. Mas hoje nós estamos meditando aqui neste homem, José, na história de José do Egito, quando ele se encontra com seus irmãos, e eu confesso, todas as vezes que eu passo por esse texto, as lágrimas brotam nos meus olhos. Ele tem um momento ali de choro, ele chora compulsivamente. José, ele liberta o seu coração de todo aquele passado que com certeza não foi fácil, né? Especialmente quando ele encontra-se com Benjamim, seu irmão, com seu pai. José não conteve as lágrimas e chora diante de Deus por sua família. Talvez você, meu irmão, tenha investido lágrimas aí, diante de Deus por sua família. Deus está enxugando as suas lágrimas. E tudo aquilo que nós fazemos por nossa família, todo o sacrifício, seja ele espiritual, seja sacrifício financeiro, tudo aquilo que a gente faz pelos nossos familiares vale a pena. Que Deus abençoe grandemente as famílias e que esta história de reconciliação, esta história de quebrantamento fale ao seu coração, mude o destino do seu lar e que nos ensine preciosas lições nesta noite, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a história de José no Egito nos ensina que família é lugar de aconchego. Talvez você já tenha ouvido esta frase, dizendo assim: nada melhor do que uma casa aconchegante, uma casa que seja gostosa de estar. Uma casa que quando você está fora, o seu coração espere ali os minutos, conte ali os minutos e segundos para estar de volta. Como é bom uma casa aconchegante. Porém, o aconchego ali, aquele momento gostoso do lar, é muito mais do que a sua estrutura, é muito mais do que os seus bens, é muito mais do que o dinheiro que nós podemos investir ali em uma construção. O aconchego de um lar, ele é feito pelas ações. São as suas ações que tornam ali um lar aconchegante. Vamos olhar para o texto. Ali no Egito, havia palácios, havia abundância de alimentos, porque no restante do mundo uma fome terrível. Ali os anos de escassez já estavam ali sendo algo terrível para as outras nações. Mas no Egito havia alimentos, havia pirâmides, havia riqueza, havia poder. Mas tudo isso poderia ser uma sentença de morte para os irmãos de José. Imagina a cena. José ali, a profecia, a visão se cumprindo, e ele está diante dos seus irmãos, mas agora o jogo mudou, agora ele tem poder, ele tem autoridade. Imagina ele dizendo assim para os seus irmãos: e agora, quem é o sonhador? E agora, quem que está no comando? Vocês vão ver quem manda aqui no Egito agora. O mundo dá voltas, né, meus queridos? Felizmente, José não fez isso. Mas, às vezes, dentro do lar, o nosso comportamento é assim, não é? Nós ali nos achamos donos da razão. E muitas vezes nos arrependemos. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que falamos, para aquilo que fizemos, e, de fato, não foi a melhor decisão. José nos ensina que esse não é o melhor caminho. Ele não usa de todo o seu poder, de toda a infraestrutura que ele tinha para humilhar. Pelo contrário, ele abençoa os seus irmãos. Geralmente, as palavras mais duras, as palavras mais rudes, nós falamos para aqueles que mais amamos.
ou também ouvimos palavras difíceis que machucam o nosso coração. E muitas vezes acontece isso dentro do lar. É no lar que se falam coisas ali que depois nós vamos nos arrepender amargamente. No lar você pode escolher ser canal de bênção ou ser canal de julgamento. O que José escolheu? Com certeza, ele escolheu ser canal de bênção. Faça como José do Egito, escolha ser bênção. Isso foi uma escolha, e isso pode ser uma escolha nossa também, diante de muitas escolhas e diante de coisas que nós não podemos escolher, mas abençoar vidas e declarar palavras de bênção, isso nós podemos escolher. Meu irmão, minha irmã, escolha, deseje nesta noite um coração de servo, um coração de servo. Deseje um coração quebrantado na presença de Deus. Eu gosto muito da frase do pastor Josué Gonçalves, ele é palestrante, escritor, e sua especialidade é família. Ele diz assim: no relacionamento conjugal, é melhor ser feliz do que ter razão. Escolha ser feliz, escolha abençoar, escolha o aconchego do lar. Não pelo dinheiro que temos ou pelos bens que talvez gostaríamos de ter, mas por aquilo que pode, você e eu, podemos ser dentro do nosso lar. Os irmãos de José estão diante daquele que foi vendido como escravo, foi dado como morto. Mas diante ali da sua família, da sua parentela, José cria um ambiente aconchegante para a sua família e diz a eles: sejam bem-vindos. José é um servo não apenas de todo o Egito, mas principalmente da sua família. José intercede por eles diante de Faraó, providencia terras, providencia mantimentos, providencia condução ali em paz até o Egito, proporciona prosperidade para eles, para sua família, aqueles lá, gente boa. Tinha vendido ele como escravo, tinha falado que ele havia morrido, mas José consegue dar a volta por cima de tudo isso. E em Gênesis 50, 21, ele diz para os seus irmãos que estavam acuados: não tenham medo, eu cuidarei de vocês. Como é bom ouvir isso, como é bom declarar isso. É dentro do lar que nós podemos ter esse contato, esse cuidado, esse aconchego. Nós somos responsáveis pelo clima de aconchego dentro dos nossos lares. José nos ensina que podemos fazer diferentes. Nós podemos usar ali tudo aquilo que foi dito contra, tudo aquilo que foi feito talvez na maldade. Tudo isso pode ser transformado em bênção. E em segundo lugar, José nos ensina que a família é lugar de segurança. José ali no Egito, a sua família busca ali a proteção, ali busca mantimentos no Egito e encontra ali um ambiente seguro para eles viverem. Podemos comparar o casamento, podemos comparar a família com uma estrutura de uma fortaleza. Pense em uma fortaleza. Ali, uma construção muito antiga que foi feita para resistir poderosos ataques. As paredes são grossas, as torres são altas, portões e portas reforçados. A estética talvez não seja muito bonita, mas uma fortaleza é muito segura. Você pode entrar ali e descansar. Você pode entrar ali e encontrar abrigo, segurança para a sua vida. Podemos fazer do nosso lar este lugar forte, este lugar protegido, este lugar inabalável para enfrentarmos os desafios externos. E quando sairmos ali da nossa fortaleza, da nossa segurança, podemos sair e como muitas pessoas dizem, né? Podemos matar um leão por dia.
e voltarmos em segurança para esse ambiente forte, esse ambiente seguro, esse ambiente também aconchegante. Meu irmão e minha irmã, faça do seu lar esse lugar onde você pode cultivar ali bons relacionamentos, a presença de Deus, onde você pode criar aquele ambiente gostoso que traga ali no coração dos familiares aquelas boas lembranças, quando nós estamos fora, o desejo de voltar rápido para o quentinho do lar, para relacionamentos saudáveis, para ali vida e vida em abundância dentro do lar. Essa palavra é para você, marido, essa palavra é para você, esposa. Crie um ambiente agradável para o retorno do seu cônjuge. O que ele gosta, o que ela gosta, né? Faça esse mimo, dedique esse tempo de seguranças, palavras acolhedoras, ali um momento que o coração se sente seguro na presença de Deus e na presença dos familiares. José providencia todas as coisas necessárias para o bem-estar da sua família, pois no Egito eles eram estrangeiros, eles eram desconhecidos. Os egípcios não gostavam de pastores, e era justamente o que eles eram. É interessante que José pensa em tudo. Aquele homem, ele está numa posição de destaque, e ele usa a sua influência não para acabar ali com a vida dos seus irmãos, mas para abençoar. Use de estratégias. Você, minha irmã, meu irmão, você é inteligente, você sabe o que você pode fazer para criar esse ambiente de segurança, esse ambiente abençoador dentro do seu lar. Meus irmãos em Cristo, faça do seu lar este lugar seguro, sem meias verdades, com Cristo no centro, com a Bíblia no centro. Terceiro e último lugar, José também nos ensina que a família é lugar de santidade. Com licença. A família é lugar de santidade. Isso fica claro quando José perdoa os seus irmãos. O capítulo 50 de Gênesis, quanta coisa tem para nos ensinar. Quanto nós estamos distante desse coração de servo. José vê toda aquela história, ele está diante dos seus irmãos, o seu pai já está na eternidade, os seus irmãos estão apreensivos, agora cabeças vão rolar aqui no Egito. Ele olha para os seus irmãos e toda aquela história e diz, foi Deus quem fez isso. Vocês realmente planejaram aquela maldade contra mim, mas eu não posso me colocar no lugar de Deus, aleluia. Dentro do lar nós não podemos fazer isso. Nós não temos a última palavra. Devemos aprender com José. Ele diz, olha, Deus transformou o mal em bem. Deus transformou aquela maldição em bênção. O coração desse homem, um coração que era um coração perdoador, um coração quebrantado, promoveu a reconciliação daqueles que fizeram um mal terrível para ele. Quero dizer para você que talvez tenha alguma coisa no seu coração para perdoar, alguma coisa para acertar com o seu irmão, com uma pessoa querida. O perdão é algo divino, não cabe na nossa mente, está muito além daquilo que nós podemos oferecer. José é esse homem que nos ensina isso. A santidade de Deus dentro do lar, quando há o perdão, quando há reconciliação, quando há quebrantamento. José do Egito, com a sua humildade, com a sua atitude, aponta para alguém que é muito maior do que ele. José aponta para Jesus Cristo. José aponta para o Senhor e para a salvação de um Deus Todo-Poderoso, que resolveu se reconciliar conosco, né? Na verdade, nos reconciliar consigo mesmo.
José é esse homem que aponta para o futuro e revela essa salvação, a salvação para aquele que nele crê, a salvação para aquele que entende que por si só não pode se salvar. Salvação para as famílias, para aquelas famílias que vivem em lutas, que vivem em crises, e toda família tem as suas crises. É este perdão que está disponível para o seu lar, neste momento, nesta noite. É este o perdão que sustentou José do Egito. É esse perdão que sustenta todo o universo. É esse perdão que não deixou o coração daquele servo amargurado. Talvez nessa noite, pessoas que estão me vendo estão com seu coração amargurado. Talvez você pense assim: olha, pastor, mas não foi culpa minha. Eu sou vítima dessa história, com certeza. Nós não estamos aqui para ficar do lado de ninguém, mas nós estamos aqui para resolver esta situação. Cristo pode fazer essa obra no seu coração. Nós chegamos no final da vida de José e ele está limpo, ele está leve, ele é um exemplo a ser copiado. Mas ele poderia estar amargurado ali, brigando com todo mundo no Egito. Um coração mal resolvido. Não. Mas a graça de Deus resolveu o coração daquele servo. A graça de Deus pode resolver o seu coração, minha irmã. A sua mente, meu irmão. Pode resolver os relacionamentos que não andam tão bem aí dentro do lar. Deus pode fazer isso. Transformar o mal em bênção. A maldição em graça. É o perdão que sustenta, o perdão de Deus que sustenta o universo. Se nós estamos aqui hoje, podemos nos reunir, ainda que de forma remota, né? É porque Deus, Ele continua nos amando de tal maneira, porque Ele continua nos perdoando, é porque Ele continua desejando o melhor. Ele nos fez de inimigos em amigos dEle, e nós também podemos viver relacionamentos transformados para a honra e para a glória do Senhor. O coração de José não se tornou um coração amargurado. Hoje, faça do seu lar um templo. É interessante isso, né? Porque os templos estão vazios, mas a igreja continua. E a família agora é o lugar de santidade. Na verdade, sempre foi. Nós que muitas vezes trocamos ali os devidos lugares. O culto começa no lar. A expressão do nosso culto a Deus não é apenas na igreja, e estamos tendo experiências com isso. Estamos orando nos nossos lares, estamos fazendo a ceia do Senhor nos lares. Que esta graça inunde o coração dos maridos, das esposas, dos filhos. O culto de fato, meus irmãos, começa quando há perdão, começa quando há entendimento, começa quando o tom de voz abaixa, começa quando a oração tem ali um lugar marcado, hora determinada, começa com uma comunhão genuína, onde o outro é mais importante do que eu, onde a opinião do outro também vale muito, tem muita importância. Quais são as áreas que precisam ser acertadas aí no seu lar? O que aconteceu nesta semana que talvez tenha deixado aí corações amargurados, vidas aí sem se falar? Relacionamentos transformados, sinal do reino de Deus. Hoje nós aprendemos com a história de humildade, um coração quebrantado de José do Egito, que na família é lugar de aconchego, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, lugar de segurança, nós podemos cuidar ali dos nossos queridos, lugar de santidade. Quando há perdão no lar, fazemos da nossa casa um templo, onde Deus é glorificado. Que assim seja no seu lar, que assim seja no seu coração, em nome de Jesus. Queria terminar com Efésios capítulo 5, antes de orar pelas famílias mais uma vez. Efésios capítulo 5, versículo 31. Nós vamos até o capítulo 6, versículo 4.
que os papéis estejam bem definidos aí no seu lar. E não tenha medo de mudar. Não tenha medo de dizer onde errou. Não tenha medo de oferecer perdão. Não tenha medo de receber perdão. Não tenha medo de pedir ajuda para aqueles que talvez o relacionamento esteja mais debilitado. Deus pode transformar a sua vida, o seu relacionamento. Deus pode transformar o seu lar, em nome de Jesus. Efésios 5:31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Esta é a palavra de Deus para a sua vida, para a vida desta igreja, para a sua família.